Bem-vindos a esta nossa análise, onde a gente vai mergulhar de cabeça numa das regiões mais remotas, antigas e deslumbrantes do nosso planeta, as Ilhas Seychelles. A grande pergunta que vai guiar nossa jornada hoje é bem intrigante. Será que esse santuário de biodiversidade quase intocado poderia ser, na verdade, a base real para um dos mitos mais famosos da humanidade? Bom, vamos direto ao ponto e descobrir o que os registros e a própria natureza nos mostram. Sabe o que é realmente fascinante? Quando os primeiros colonizadores do século XVIII chegaram por lá, eles deixaram registros afirmando que tinham encontrado o Jardim do Éden. E o mais louco é que isso não era só uma daquelas metáforas poéticas de explorador. Eles falaram muito sério. A flora e a fauna eram tão peculiares, tão abundantes e exóticas, que na cabeça deles, a única explicação lógica era terem tropeçado literalmente no paraíso bíblico. E se a gente parar para pensar, essa narrativa de paraíso perdido faz todo o sentido quando olhamos para a geografia. Imagina só o isolamento extremo desse lugar. Estamos falando de 155 ilhas espalhadas no oeste do Oceano Índico, lá ao norte de Madagascar, bem distantes da costa leste da África. Foi exatamente esse distanciamento absurdo que criou uma espécie de bolha, permitindo que a vida evoluísse de forma totalmente independente por milhares e milhares de anos. E essa bolha evolutiva criou um contraste impressionante dentro do próprio arquipélago. Basicamente, temos dois universos convivendo lado a lado. Primeiro, as ilhas graníticas internas, que são o grande centro cultural. Elas são montanhosas, cheias de vida, com picos verdes e florestas densas. Do outro lado, temos as ilhas coralinas externas, que se estendem em direção à África. Essas já são baixinhas, planas, cercadas por recifes de corais enormes, são como mundos em miniatura que continuam praticamente intocados até hoje. Vamos começar explorando o que podemos chamar de o santuário interno, que engloba as ilhas principais, Mahé, Praslin e Ladji. Em Mahé, que é a maior delas, o cenário já é de tirar o fôlego. Pensa numa ilha de granito extremamente fértil, o sul dela é super bucólico, quase selvagem, e a ilha inteira esconde nada menos que 65 praias incríveis. É lá também que fica a Victoria. E um fato muito curioso sobre Victoria é que ela é considerada uma das menores capitais do mundo todo, misturando perfeitamente aquela arquitetura tradicional charmosa com um mar de florestas verdes em volta. Agora, dando um pulinho rápido de 15 minutos de avião, a gente chega em Praslin. E lá, o nível sobe ainda mais. É lá que fica a famosa Ansilásio, que muitos especialistas pelo mundo juram de pé junto que é simplesmente a praia mais bonita do planeta Terra. Mas se engana quem acha que é só natureza selvagem, tá? Para quem gosta de um bom contraste com o luxo moderno, Praslin também oferece comodidades incríveis, incluindo o único campo de golfe de 18 buracos de todo o país. E fechando esse trio principal, a gente tem Ladji. O que mais chama atenção por lá, especialmente em praias como a Ancestor Sargent, são aquelas pedras de granito gigantescas e lisas. Elas parecem que foram esculpidas à mão e colocadas estrategicamente para emoldurar a água do mar. E o ritmo de vida lá, outra dimensão. O pessoal se vira mesmo de bicicleta ou nas tradicionais carroças de boi. Agora, para entender a fundo a força desse mito do Éden, a gente precisa olhar para as relíquias vivas de lá, a flora e a fauna únicas do arquipélago. É aqui que as coisas ficam, digamos, meio extraterrestres. Saca só o coco de mer, lá do Valé de Mai. É literalmente a maior semente do mundo, e ela tem esse formato super bizarro e único que lembra perfeitamente as curvas do corpo humano. Isso deixou os marinheiros malucos por séculos. E dividindo o mesmo país, a gente encontra as imensas e super simpáticas tartarugas gigantes do atol de Aldabra, muito parecidas com aquelas de Galápagos. É a prova viva de que a evolução trilhou um caminho completamente próprio e isolado para o lado. Claro que um patrimônio biológico desse nível precisa ser defendido com unhas e dentes, né? E essa proteção se estende pesado para o oceano. Um marco absoluto disso é o Parque Nacional Marinho Stendiane. Ele não é apenas um parque qualquer. Foi a primeiríssima reserva marinha criada em todo o Oceano Índico, garantindo por lei que os recifes de corais e toda essa vida animal fiquem blindados contra a exploração. E já que entramos no mar, vamos descer um pouco mais e explorar o mundo submerso das Seychelles, onde as montanhas afundadas oferecem um mergulho simplesmente espetacular. Para quem curte colocar o pé de pato e a máscara, dá para mergulhar o ano inteiro, mas é super importante entender como a dinâmica das estações funciona. Os meses de transição, tipo abril, maio, outubro, novembro, são um verdadeiro espetáculo. Água super quente, na casa dos 29 graus, uma visibilidade cristalina que passa fácil dos 30 metros. Já entre maio e setembro,
os ventos alísios do sudeste entram em cena. A água esfria para uns 25 graus, a visibilidade cai um pouco por causa dos nutrientes na água, e aí uma roupa de neoprene de uns 4 milímetros já começa a fazer falta. Mas olha, não importa a época, o que te espera lá embaixo, entre 8 e 40 metros de profundidade, é um festival de vida. Tem os coloridíssimos peixes de Recife, peixe-borboleta, peixe-anjo, além de polvos e lagostas intocados nas pedras. E nas ilhas mais afastadas, rolam os encontros de tirar o fôlego com garoupas gigantes e, entre junho e dezembro, até com os majestosos tubarões-baleia dando a volta nas ilhas. Saindo da água, vamos ver como é vivenciar o paraíso através da cultura e da recepção calorosa da galera local. Se tem uma coisa que define a cultura seychelense é que eles meio que deletaram a palavra estresse do dicionário. A pegada é curtir a vida de boa ao som das danças rítmicas tradicionais, como a sega e a mocha, e a comida. Nossa, a culinária crioula é uma atração à parte. É muito baseada nos frutos do mar frescos, tipo o famoso pargo vermelho. Só um aviso, eles adoram um tempero forte, viu? Inclusive, eles têm uma pimenta local que não ganhou o apelido de fogo infernal à toa. Mas a cultura lá não vive só de mar e boa comida, não. O lugar respira lendas fascinantes que se misturam com a história real. Por exemplo, lá no antigo cemitério de Bel Air, você encontra túmulos bem inusitados da época dos primeiros colonizadores. Tem desde lápides de corsários que tocavam o terror nos navios britânicos, até, acredite se quiser, o túmulo de uma figura lendária que dizem ser um gigante de 3 metros de altura. E se você já está imaginando as malas prontas, saiba que as opções para se hospedar por lá são bem organizadas e democráticas. A galera divide as acomodações em categorias fáceis. Quem busca luxo absoluto pode alugar uma das 12 ilhas exclusivas. Tem também os grandes resorts com mais estrutura ou as pequenas pousadas familiares crioulas que são perfeitas para uma imersão na cultura local. Para a galera mais independente, tem o esquema faça você mesmo e, claro, a opção incrível de viver a bordo de um catamarã, navegando em alto mar. Então, depois de mergulharmos em todas essas evidências, fica impossível não fechar com uma provocação. Quando a gente junta essas praias perfeitamente intocadas, essa fauna que parece ter saído de um livro de fantasia e essas montanhas ancestrais no meio do oceano, será que aquele papo dos exploradores sobre o Jardim do Éden era apenas um delírio? Ou será que eles realmente encontraram o que restou de um paraíso perdido na Terra? Fica aí a reflexão para a gente continuar explorando os mistérios do nosso planeta. Até a próxima! E aí, gostou do destino? Então ligue para maiores informações no WhatsApp 11 99603 5803.